Eu preciso que você respire fundo antes de ouvir isso, porque talvez seja uma das revelações espirituais mais fortes que você já ouviu na vida. O que eu vou te contar não vem de livros, nem de teologia, mas de experiência. Eu vivi do outro lado. Eu vi o que acontece no mundo espiritual quando um cristão decide parar de alimentar a carne e começa a alimentar o espírito. E vou te dizer a verdade que muitos não têm coragem de dizer: o inferno odeia o jejum. Ele odeia porque o jejum é um código espiritual de guerra, um som que ecoa nas regiões celestiais e que faz os demônios se contorcerem. Durante os anos em que eu estava envolvido com feitiçaria, eu via o poder que a fome espiritual tinha sobre o reino das trevas. Era quase uma linguagem. Quando alguém decidia jejuar, algo mudava no ar. As entidades sabiam. Havia um tipo de tremor invisível, como se um território tivesse sido reivindicado. Não importava se o jejum era de um dia ou de 7, a reação era sempre a mesma. Inquietação, raiva, movimento. Era como se os demônios começassem a correr em círculos, procurando formas de interromper aquilo. E agora eu entendo o motivo. Quando um cristão jejua, ele não está apenas se abstendo de comida. Ele está declarando guerra. O inferno não teme tanto as palavras, porque palavras podem ser vazias. O inferno teme o sacrifício, porque o sacrifício tem som, tem peso, tem cheiro espiritual. Quando você jejuar com o coração certo, não é o seu estômago que passa fome, é o seu espírito que se fortalece. E quando o seu espírito se fortalece, o inferno perde acesso. Eu já vi demônios gritarem de ódio por causa de alguém que estava em jejum. Vi trabalhos serem desfeitos, maldições perderem força, opressões se dissolverem como fumaça, simplesmente porque alguém decidiu se negar a si mesmo por amor a Deus. Mas o que muitos não sabem é que o inferno reage antes mesmo de o jejum começar. Quando um cristão decide no coração que vai jejuar, os demônios já começam a se agitar. Eles sentem a intenção. Eles percebem a movimentação espiritual e tentam impedir de todas as formas. É por isso que, antes de jejuar, vem sempre o ataque. Vem a preguiça, a distração, a irritação, o sono, o desejo de desistir. Você pensa que é o corpo pedindo descanso, mas é o inferno tentando te impedir de entrar em uma dimensão de poder. Porque o diabo sabe que o jejum não muda Deus, muda você. Eu lembro de um ritual em que participei anos atrás. O objetivo era quebrar a resistência espiritual de um grupo de cristãos que estavam orando e jejuando por um bairro inteiro. Nenhuma maldição funcionava, nenhuma invocação permanecia. O ambiente onde eles se reuniam era como uma fortaleza. As entidades simplesmente não conseguiam entrar, e a ordem foi clara: façam com que eles parem de jejuar. E sabe o que as trevas fizeram? Começaram a atacar na mente. Plantaram pensamentos de inutilidade, de dúvida, de distração. As pessoas começaram a se sentir cansadas, desanimadas, irritadas umas com as outras. O jejum não foi quebrado por falta de fé, mas por falta de foco. E é exatamente assim que o inferno opera. Ele não pode impedir que você ore, mas pode tentar te distrair. Ele não pode apagar a tua fé, mas pode tentar te enfraquecer emocionalmente. Porque o jejum é o momento em que o cristão se torna mais sensível espiritualmente. E o inferno odeia sensibilidade espiritual. Quando você jejua, você escuta o céu com mais clareza. Os teus olhos se abrem para coisas que antes passavam despercebidas. E essa visão espiritual é o que destrói as estratégias do inimigo. Há algo que pouca gente entende. O jejum verdadeiro não é apenas deixar de comer, é deixar de alimentar tudo aquilo que rouba a presença de Deus. É calar as vozes do mundo para ouvir a voz do Espírito. E essa é a maior ameaça para o reino das trevas. Um cristão que ouve Deus.
Porque quando você ouve Deus, você começa a agir com propósito, e quando você age com propósito, o inferno perde controle sobre você. Eu já vi pessoas libertas no meio de jejuns silenciosos, sem gritar, sem orar em voz alta, apenas em quebrantamento, porque o jejum quebra o orgulho, e o orgulho é a raiz de todo pecado. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Então, quando você se humilha diante de Deus, quando você abre mão da carne, é como se você esfregasse na cara do inimigo tudo o que ele perdeu. O diabo odeia o jejum porque ele lembra o inferno da derrota. Em muitos rituais, os demônios zombavam de cristãos que oravam sem consagração. Mas quando alguém estava em jejum, eles se calavam. Havia um respeito forçado, uma resistência, porque o jejum cria um muro de fogo. E eu vi isso. Vi entidades se aproximarem e recuarem, como se fossem queimadas por algo invisível. Era o poder de alguém que decidiu se negar a si mesmo. É por isso que o inferno se levanta, porque ele sabe que quando você jejua, o fogo dentro de você reacende. E o fogo do jejum é diferente. Ele não é barulhento, não precisa de aplausos, não busca reconhecimento. Ele queima em silêncio, e o inferno teme o silêncio, porque é no silêncio que Deus fala mais alto. É no silêncio da fome que a alma aprende a ouvir. E quando a alma ouve, ela obedece. E quando obedece, ela vence. O diabo odeia o jejum porque ele desarma as tentações. Ele vive de te oferecer o que é imediato, mas o jejum ensina a alma a esperar, a confiar, a depender. Enquanto o mundo grita, sacia a tua vontade, o jejum sussurra, nega-te a ti mesmo. E esse sussurro é um golpe mortal no inferno. Quando eu era bruxo, eu aprendi algo que só entendi de verdade depois que conheci Jesus. O inferno respeita o sacrifício. Ele teme o sangue, ele teme o altar, ele teme a entrega. Por isso, quando um cristão se consagra, o ambiente muda. Os demônios sentem o cheiro da renúncia e não suportam. O jejum é cheiro de renúncia, é o aroma da dependência de Deus. Eu me lembro de um dia em que uma mulher entrou em um dos nossos rituais apenas para orar silenciosamente. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas em poucos minutos, as velas começaram a apagar sozinhas, o ar ficou pesado, as entidades se calaram. Depois descobrimos que ela estava em jejum há 7 dias, orando por libertação daquele lugar. E foi libertação mesmo, porque naquela noite eu comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Um incômodo, uma presença que não era humana, mas pura. Era o Espírito Santo atravessando as paredes, queimando o que era impuro. Foi o início do meu confronto com a verdade. O inferno se levanta porque ele sabe que perde território quando você jejua. O jejum é como uma espada invisível. Ele corta laços, desfaz encantamentos, destrói prisões. Enquanto muitos pensam que estão apenas se abstendo de comida, o cristão em jejum está derrubando fortalezas. Por isso, o inimigo vai fazer de tudo para que você não jejue. Ele vai te distrair com o trabalho, com o cansaço, com a fome, com as emoções. Ele vai te convencer de que não faz diferença, mas faz. Toda vez que você diz não à carne, o inferno perde força sobre você. Toda vez que você diz sim a Deus, o céu se move ao teu favor. O diabo sabe disso. Ele sabe que um cristão que jejua não é controlado pelas emoções. E um cristão que não é controlado pelas emoções é inatingível. O inferno não teme quem fala bonito sobre Deus. Ele teme quem se cala para ouvir Deus. Ele teme quem ora com fome, quem busca com lágrimas, quem renuncia com amor. Porque esse tipo de cristão carrega o som do céu. E o som do céu destrói o som do inferno. Durante o jejum, o Espírito Santo começa a reorganizar o interior. Ele traz à tona o que precisa ser curado, expõe o que estava escondido.
quebra o que estava endurecido. E é nesse processo que o inferno se desespera, porque ele perde o controle do interior. O jejum é um desmantelamento espiritual. O diabo odeia quando você jejua porque ele perde a morada. Ele não suporta o cheiro da purificação. Eu me lembro de quando comecei a jejuar pela primeira vez depois da conversão. Eu não sabia o que esperar. Achei que seria apenas um gesto simbólico, mas logo percebi que havia algo muito maior acontecendo. A cada hora, a minha mente clareava. As vozes que antes me atormentavam começaram a se calar. As tentações perderam força. Eu sentia o ambiente espiritual mudando à minha volta. Eu entendi ali. O jejum muda a atmosfera. E é isso que o inferno não quer que você saiba. Ele sabe que o jejum é o combustível do avivamento pessoal. Sabe que é impossível um cristão permanecer o mesmo depois de jejuar com sinceridade. Porque o jejum limpa o canal entre o homem e Deus. Ele abre a audição espiritual. Ele afina o coração com o céu. Quando o inferno percebe que alguém está se tornando sensível à presença de Deus, ele se levanta com fúria. Ele começa a atacar as áreas mais frágeis, as relações, a mente, as emoções. Mas o que o diabo não entende é que o jejum é justamente o escudo contra esses ataques. Quanto mais ele tenta, mais o cristão se fortalece. O inferno teme o jejum porque ele não sabe como lutar contra alguém que não se alimenta das mesmas coisas que o mundo. Quando você se desliga do natural, você se conecta ao sobrenatural. E é no sobrenatural que as batalhas são vencidas. Por isso, se você sente que tudo está se levantando contra você no momento em que decide jejuar, saiba, é porque o inferno percebeu o perigo que você se tornou. É porque há algo poderoso prestes a ser liberado. Quando o inferno se agita, é sinal de que o céu está prestes a agir. O diabo teme o cristão que jejua, porque ele sabe que esse cristão já não busca poder, busca presença. E onde há presença, o inferno não pode permanecer. O jejum é o caminho do altar, e o altar é o lugar onde o ego morre e o espírito vive. O jejum é a linguagem dos que amam mais a Deus do que a si mesmos. É o clamor silencioso dos que entenderam que o corpo é pó, mas o espírito é eterno. E é isso que o inferno odeia, ver alguém trocando o prazer momentâneo por uma eternidade com Deus. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que o inimigo tem tentado te desanimar, saiba que é porque há algo grande em jogo. Não desista do teu jejum. Cada minuto negando a carne é uma parede sendo erguida no mundo espiritual. Cada lágrima derramada em fome e sede de justiça é uma vitória invisível sendo conquistada. Quando você jejuar, jejue com propósito, não para impressionar, mas para se aproximar. Não para se exaltar, mas para se esvaziar. Porque quanto mais você se esvazia, mais Deus te enche. E quando Deus te enche, o inferno se cala. E se essa mensagem falou contigo, se o Espírito Santo tocou o teu coração enquanto ouvia, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Deixa o teu like para que essa palavra alcance mais vidas. Escreve nos comentários: Senhor, fortalece o meu espírito no jejum. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando um cristão decide orar com o mesmo poder que jejua. O inferno se levanta quando você jejua, mas o céu se move quando você persevera. Então não pare, não retroceda. Há uma guerra acontecendo e o teu silêncio de fome é mais barulhento do que todos os gritos do inferno.